Os resistores elétricos estão presentes em quase todos os aspectos do nosso cotidiano. Nós encontramos resistores em chuveiros, nós encontramos resistores em churrasqueiras elétricas, secador de cabelo e em vários outros lugares. O assunto da aula de hoje é muito importante, que nós vamos tratar dos resistores e da primeira lei de Ohm. Eu diria a você que essa aula é a aula mais importante de toda a playlist e a gente vai fazer com bastante cuidado. Eu sou o professor Marcelo Boaro, nós estamos dando continuidade na eletrodinâmica. Eletroddinâmica, essencialmente, o estudo das cargas em movimento e o efeito que isso nos traz, por exemplo, em circuitos elétricos. O começo da nossa discussão da aula de hoje são os resistores. Pessoal, resistores, por exemplo, como nós encontramos em chuveiro, como eu citei há pouco. Quando você tem um chuveiro elétrico, você tem um equipamentozinho que a gente conecta lá, que é chamado de resistor. Esse resistor, é o objeto, ele possui uma característica física chamada resistência elétrica. Em outras palavras, resistência à passagem de corrente elétrica. Gente, é bem verdade que nós usamos em nosso cotidiano o termo resistor e resistência como sinônimos muitas vezes, não é? Por exemplo, se a pessoa está tomando um banho lá, aí de repente, o chuveiro desliga sozinho, a pessoa fala, queimou a resistência, não é? Precisamos trocar a resistência do chuveiro, não é? Bom, na linguagem cotidiana, tudo bem de você usar assim, mas aqui na linguagem técnica é importante que fique claro para você a diferença. Resistor é o objeto. Resistência é a característica física que esse objeto apresenta à passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Então vamos lá. O símbolo que nós usaremos aqui, pessoal, de resistor é esse aqui, ó. Nós estamos estudando eletrodinâmica, nós já fizemos um conjunto de aulas básicas e agora nós vamos começar a montar circuitos elétricos mais básicos. Circuitos elétricos, por exemplo, com uma bateria e apenas um resistor. Um outro exemplo de resistor muito comum que nós temos é o da lâmpada. Uma lâmpada incandescente, por exemplo. Você tem uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada tem ali dentro um objeto que é um resistor, que apresenta uma característica física, né, que ela apresenta a dificuldade para que os elétrons passem ali, causando essa dificuldade, vai fazer com que esses elétrons, ao passar por ali, eles percam energia. E perdendo energia vai esquentar, esquentando vai brilhar. É assim que funciona uma lâmpada incandescente. Entendeu? Boa. Então, ó, a resistência elétrica apresentada aqui para você, como sendo o que, Boaro? Como é que a gente calcula o valor da resistência elétrica? Simplesmente, gente, U por I. O que é U mesmo, Boaro? O U, gente, é a DDP, é a tensão elétrica que nós estudamos em aulas anteriores, né? É o popular voltagem, né? Por exemplo, se eu tenho uma bateria de 12 volts, esse é o U, tá? É a diferença de potencial apresentada aqui entre os polos da bateria. Nós temos um polo positivo, em que há uma falta de elétrons, uma ausência, né, de elétrons, digamos assim, e um polo negativo, em que há uma quantidade grande de elétrons em excesso. Quando você liga aqui por um fio, o que vai acontecer? Ora, elétrons sairão daqui, vão percorrer o caminho para chegar lá do outro lado. É ou não é? Como eu disse a você nas aulas anteriores, a corrente elétrica, gente, convencional, é aquela dada pelo caminho, né, pelo fluxo oposto ao do fluxo dos elétrons. Isso por razões históricas, né, como eu citei a você. Antigamente eles pensavam em fluidos positivos e fluidos negativos de carga. Hoje a gente estuda a partir de prótons, elétrons e nêutrons, né? Então nós sabemos que os elétrons saem daqui e vão para lá, mas por razões históricas o sentido convencional da corrente elétrica ela permaneceu. Tá? Convencional é esse aqui, ó, é do positivo para o negativo. Então, como é que a gente calcula o valor da resistência elétrica, dessa característica física que esse resistor apresenta? Como a gente calcula isso, professor Boaro? Assim, como eu disse há pouco, o valor da resistência elétrica é igual a U por I. O U é a DDP e o I é a corrente elétrica, tá? Gente, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, tá? Ohm. Representamos por essa letra grega, é o Ohm. Tudo bem? Lembrando, o U, a DDP, é em volt. E o I é em ampere no sistema internacional, não é? Porque o ampere é o coulomb por segundo, lembra? Bom, então se eu tenho volt por ampere, nós temos o ohm. Tudo bem? Lembrou?
Muito importante que você guarde, que você saiba diferenciar bem as unidades, né? Carga é dada em coulombs, tempo é dado em segundos, potência era dada em watts, lembra? O U é dado em volts e o I é dado em ampere. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, eu vou falar para você o seguinte. Existe um grupo especial de resistores em que o valor da sua resistência permanece constante durante um dado intervalo. Como assim, Boarô? Pensa o seguinte, se eu tenho uma bateria de 12 volts, por exemplo, eu tenho passando aqui uma dada corrente elétrica, 1 ampere, por exemplo. Gente, não necessariamente se eu dobrar o U, por exemplo, se eu for de 12 volts para 24 volts, eu vou ter aqui uma corrente elétrica dobrada também. Não necessariamente, eu vou passar de 1 ampere para 2 amperes. Estou inventando números aqui, né? Tudo bem? Não necessariamente, bora? Não, tá? Não necessariamente. Quando isso acontece, ou seja, quando nós dobramos o U, o I dobra também. Quando nós triplicamos o U, por exemplo, o I triplica também. Por um dado intervalo, a gente diz que esse resistor é um resistor ômico. Ou seja, o resistor ômico apresenta uma resistência que é constante naquele dado intervalo considerado. Ah, que interessante! Já adianta você. A grande maioria, a maioria esmagadora das questões que a gente trabalha são resistores ômicos, tá? São resistores e naquele intervalo ele permanece constante. Muito bem, Boarô. Então, ó, se a resistência é constante, o resistor é ômico, nós temos esse gráfico, gente, que é um gráfico muito comum que vai aparecer para você, que é um gráfico de U por I. O que é U, professor? É DDP, é tensão elétrica, né? E o que é o I? É a corrente elétrica. Gente, olha só, se eu for dobrando o U, eu vou ter aqui o I dobrando também. Se eu for triplicando, vai triplicar também, assim por diante. Fica uma reta, né, gente? Fica uma reta. Esse gráfico aqui também é chamado de curva característica, tá? Curva característica do resistor. Depois, no futuro, né, nas próximas aulas, nós teremos a curva característica de um gerador, a curva característica de um receptor, mas isso eu vou discutir mais para frente. Tudo bem? Gente, lembrando, né, que esse R, ele é numericamente igual à tangente daquele ângulo, né? Se você pegar, ó, o cateto oposto pelo cateto adjacente, porque a tangente é isso, lembra? A tangente não é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Então, ó, se eu pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente, nós temos a tangente, né? Então, R é numericamente igual a tangente. Tudo bem? Tcharam! Agora aparece para você a fórmula mais importante da eletrodinâmica. Gente, eu costumo brincar com os alunos. Essa fórmula ela podia ser chamada como o princípio fundamental da eletrodinâmica. Não tem esse nome, tá? Estou brincando. Mas essa fórmula é muito importante. U é igual a R vezes I. Gente, se R é U por I, eu posso pegar o I e passar para lá multiplicando. Vai ficar U é igual a R vezes I. Essa aula, como eu disse há pouco, reforço, é a aula mais importante de toda a playlist de eletrodinâmica. Você tem que entender muito bem essa aula, entender muito bem a aplicação dessa fórmula e a gente vai usar isso, gente, até o final dessa nossa playlist. A gente vai começar a fazer circuitos elétricos com vários resistores, com várias lâmpadas, com várias baterias e se você não entender isso aqui, você não caminha nada no futuro. Então, é por isso que eu digo a você que essa aula é a mais importante que nós temos aqui. Tá bom? De novo, U é igual a R vezes I. U que ri, né? U é igual a R vezes I. O que é o U? Isso, a DDP, a tensão elétrica. O que é o R? É a resistência elétrica. O que é o I? É a corrente elétrica. U é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. U que ri, U igual a R vezes I. Tá bom? Para finalizar a explicação, antes de nós fazermos um exercício de aplicação, o resistor não ôhmico. O que é o resistor não ôhmico, Boarô? Gente, o resistor não ôhmico é quando não é constante, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vai aumentando o U, ele vai aumentando o I, mas não de forma assim, proporcional. Por exemplo, se eu dobro o U, não dobra o I. Se eu triplico o U, não triplica o I. Por quê? Porque a resistência está aumentando, tá? Isso aqui eu vou falar com um pouquinho mais para você na aula, na chamada segunda lei de Ohm, que eu falo mais sobre o resistor em si, né? Do que depende essa resistência? Depende do material que é feito, depende do tamanho, não é? Depende da temperatura, depende de alguns fatores que eu vou discutir em aulas futuras. Tudo bem? Vou dar espaço para você copiar para a gente fazer o nosso exercício de aplicação. Pessoal, então o exercício diz assim, ó. Qual o valor da resistência elétrica de um resistor se
ao ser ligado em 220 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 11 amperes. Gente, uma questão de aplicação apenas, né, para você memorizar. Por favor, não se esqueça, essa fórmula muito importante. Você vai anotar no seu caderno. Ah, claro, né, gente? Tenha sempre um caderno para você fazer suas anotações, tá? Escrever no post-it, colar na sua casa inteira, porque isso vai cair no seu vestibular, isso vai cair na sua prova, eu garanto a você. Tá bom? Então, gente, ó, se U é igual a R vezes I, né? Obviamente, o R é U por I. Quanto que é o U, Boarô? Esse exercício, 220 volts, o I é 11, né? 20, né, gente? Então, R é igual a 20. 20 o que, Boarô? 20 ohms. Lembra? A unidade de resistência elétrica é o ohm. Então, ó, espaço para você copiar. Muito bem, pessoal. Então, ó, 20 ohms, né? Pessoal, todo final de vídeo eu deixo para você os links para você poder cair na playlist eletrodinâmica, fazer tudo com cuidado. Cair também na playlist resolução de exercícios, né? Eu tenho os vídeos de exercícios que eu faço depois por fora para você poder trabalhar, estudar com bastante cuidado, que esse aqui é o ano do seu sucesso, se Deus quiser. Repito, esse assunto aqui é o mais importante dessa playlist. Gente, lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você da maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática do Brasil para você. A minha matemática é exclusiva para o Enem. A minha física é Enem, escolas militares, vestibulares em geral, para dar uma força para você. Invista em você. Com o valor de 2 aulas particulares, você tem acesso a mais de 4.000 exercícios em vídeos resolvidos em vídeos individuais, tá? Vídeos de exercícios em vídeos individuais. É uma preciosidade, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Valeu!